Vamos lá, vamos agora achar nossa outra convidada. Boa noite. Opa, pera um pouquinho, Paty, tá faltando a nossa outra convidada. Pera um pouquinho. Tecnologia tem hora que atrapalha, viu? Pera um pouquinho, vamos lá, Mônica. Obrigada. Tá aqui a Mônica. Vamos convidá-la. Tá convidada, Mônica. E aí, Paty? Como é que você tá? E Tudo aí, bem? tudo ótimo, graças a Deus. Oh, que legal. Que prazer imenso aí. Muito Prazer é legal. meu. Fica com o mestre. É muito estudo, né? O mestre tem muito estudo. Ih, não sei se travou o meu. Não sei se foi o meu, se foi o seu. Deixa eu convidar aqui. Aí eu vou te falar, não sei por que a tecnologia sempre passa umas rasteiras na gente aqui, né? Mas vamos lá, deixa eu convidar novamente aqui. Mônica, tá aqui. Convite foi enviado, Mônica. Opa, vamos lá. E aí, Paty, satisfação aí em receber você aqui. Parece que foi Nossa, ontem, né? Parece que foi ontem. a gente estava junto. Já passou tantos dias. Nossa, nem me Não fala. vejo a hora de começar de novo o curso, fazer tudo de novo. Opa, legal, legal. Isso é importante, né? Eu acho que o Continuar aprofundamento, estudando. sim, o aprofundamento nos estudos faz a grande diferença, né? Aprofundamento nos estudos que faz, né? Crescemos como profissional, né? Sim, sim. Crescemos em todos os aspectos, né? Mas que bacana, né? Que, assim, são 4 meses, né? Do curso regular da acupuntura do Mestre Tung, mais esse outro mês aí de sangria, né? Que acaba sendo uma experiência realmente demais, né? Com toda certeza. Nossa, foi sensacional. Foi um aprofundamento maravilhoso. Sim, sim. Adorei. É outra visão completamente. Muito Com legal. certeza. Com certeza. Engraçado que é o seguinte, né? Logo no primeiro módulo, né? Praticamente no primeiro slide do curso, assim, isso fica muito bem claro, né? A acupuntura do Mestre Tung é uma acupuntura que ela se diferencia da nossa acupuntura tradicional, né? Deixa eu falar um oi para a Regina aqui. Regina, boa noite. Eu falando um oi enquanto eu tô tentando ver se a Mônica, eu consigo fazer a Mônica entrar aqui. Eu fiz o convite para ela Ah, várias ela vezes. estava curtindo aí. Ela estava curtindo, acho que ela está por aí. Vamos ver. De novo, Mônica, tô te mandando o convite, hein? Aí, vamos lá. Mas, assim, é muito bacana essa interação aí, que foram 4 meses do curso normal e mais esse curso de aprofundamento em sangria, né? Que acaba fazendo realmente toda a diferença, né? Na própria formação. E como eu havia falado anteriormente, né? Eu tô aqui na preocupação de fazer a Mônica. A Mônica disse que está tentando entrar. Vamos aí, Mônica, vamos aí. Vamos ver se eu te mando um convite de novo, Mônica. Vamos lá. Mônica. Convidei de novo. Ah lá, beleza. Então acaba sendo, agora vai dar certo. Ah, não, como assim? Cadê a Mônica? Acredito, vamos tentar de novo. A Lenira. Lenira tá aí? Tá aí, Lenira tá aí. Opa! Mandei o convite de novo, Mônica. Às vezes a internet tá indo, tá indo. Ixi, o que tá acontecendo? Mas então, assim, eu acho que é muito importante no caso, depois desse período que, logicamente, né, dessa formação, a Lenira está dando um oi para nós aí. Lenira mora no coração, você sabe disso. Nesse tempo de formação aí, desses 4 meses, esse aprofundamento é que, mesmo porque
é uma necessidade, né, Patrícia, de fazer realmente esse aprofundamento justamente porque é um assunto, entre aspas, bastante extenso e como eu sempre digo, né, que a acupuntura do mestre Tung, principalmente nesse aspecto da própria sangria, que eu costumo dizer que é uma técnica, uma das técnicas mais refinadas de sangria da medicina chinesa, entendeu? Então, que isso aí acabou e acaba fazendo toda a diferença, né? Então, para a própria formação e para o próprio uso da sangria no modo geral. O que você tem a me dizer sobre isso? Nossa, eu não imaginava nem que a sangria fosse diferenciar tanto assim da sistêmica, né? Porque tem algumas coisas na Sim, sistêmica que a gente faz sangria também, né? sem Mas dúvida. até isso é completamente diferente, a visão do mestre Tung para a sangria, no tratamento, inclusive, de doenças crônicas, né? Porque na visão da medicina ocidental, a gente vê mais ou menos tratar para dores mais agudas, né? Para casos mais agudos, não tanto para coisas crônicas, né? Mas no Tung a gente trata também doenças crônicas. Eu achei sensacional. Que inclusive, peraí, deixa eu melhorar a nossa iluminação aqui. Vamos lá, vamos melhorar. Hoje aqui eu estava atendendo até agora, então tá meio corrido aqui. Acabei de Isso, chegar. Estava com isso a é muito bom. até agora. Né? Então, assim, essa questão, até mesmo pela própria prática no dia a dia, o pessoal tem somente esse hábito de utilizar os pontos Beixus, né? Que já é uma coisa da própria formação da tradicional, tal, o uso dos pontos Beixus. E o mestre Tung, na verdade, ele tem uma visão completamente diferenciada, né? Inclusive, o que foi bacana no domingo, inclusive os próprios pontos das pernas, né? Que a gente considera como os pontos distais, para poder tratar áreas, né? Inclusive as áreas do próprio Zhang nas pernas, né? Na parte inferior da perna, tal, aquela coisa toda, nos pés. E como acaba sendo uma visão bem diferenciada, né? Então isso acaba agregando um valor muito grande na terapia no dia a dia. Nossa, sensacional. O resultado que a gente teve sangrando, a nossa parceira lá, nossa aluna lá do curso, gente, Sim. que sensacional, né? Dor que ela sentia há anos. Sim, inclusive é o seguinte, até aproveitei aqui, ô Eupídia, vou te usar aqui no mais bom sentido da palavra, né? Ela, logicamente, que ela fez agradecimento e que, na verdade, Sim, nós, o que importa, na verdade, é isso aqui. Estou me sentindo muito bem. Tantos anos de sofrimento, dor e queimação nas pernas. E hoje, graças ao grande mestre, bom, deixa isso aí para lá também, como os colegas chamam, já saí daí livre de dor e queimação. Obrigado, né? Nos agradecendo, né? Porque estávamos todos juntos, né? sim. Você não sabe o bem que fez. Né? Logicamente, sempre agradecendo a Deus, que isso é fundamental, e que Deus abençoe sempre a mim e a todos nós, né? Então isso acaba sendo uma coisa que acaba sendo tremendo, né? Numa demonstração de sangria, ela nesse processo de há muitos anos, né? Há muitos anos tentando, né? Com esse problema de dor, formigamento nas pernas, e numa demonstração simples, logo em seguida, né? Eu estava no momento que ela acabou fazendo esse depoimento, né? Esse depoimento escrito. Estava me deslocando, né, para aqui para o interior. E bom a gente ler isso, né? Fala sério, é muito bom. Não, é muito gostoso. Realmente não tem preço, né? Isso aí é uma coisa que sempre vai coroando o trabalho da gente, né? Para que, inclusive, cada vez caminhe mais, né? O próprio aprofundamento, o próprio... a própria forma e a metodologia de ensinar a acupuntura do mestre Tung. E um momentinho, eu como você, porque eu falo você porque a gente percebe isso em algumas pessoas, eu sou extremamente apaixonado pela acupuntura do mestre. A Regina também a Regina falou fantástico. Nós somos pessoas que, na verdade, né, eu já sou apaixonado há muitos anos. Isso aí é a acupuntura que eu vivo, que eu respiro. Quando eu falo que eu penso 24 horas, porque às vezes a gente vai dormir e a cabeça está raciocinando em várias coisas do mestre Tung. E como foi para você? Eu vou chamar a Mônica já, vou tentar de novo, estou dando um tempinho, tá? E como foi para você, Paty, ter conhecimento
sobre a acupuntura do mestre Tung. Mesmo porque você também foi paciente, né? Você também fez parte da prática clínica, não é, né? No último dia, que logicamente a gente vem fazendo prática no decorrer do curso, e no último dia a gente fecha com praticamente uma manhã, né? Colocando em prática o que nós aprendemos em todos esses meses, e depois, logicamente, com os ambulatórios. Inclusive, na quinta-feira passada eu estive em São Paulo e você estava no ambulatório também, isso aí é fundamental. O que você tem a falar sobre isso? Nossa, para mim foi um divisor de águas, assim. Para mim existe antes de Tung e depois de Tung. Foi muito, muito esclarecedor. Hoje eu enxergo a medicina chinesa com outros olhos, assim, de uma visão muito mais direta, muito mais reta, um tratamento sem fazer um monte de curva, é muito direcionado. Você trata exatamente o que o paciente está sentindo, sem deixar de tratar a raiz do problema com isso. Sim. Sim. Interessante. Às vezes, na semana passada eu falei um pouco de diagnóstico, às vezes para as pessoas, né, terem um conhecimento, né? Quando eu sempre falo do diagnóstico palmar, né? Então, assim, mostrando para o pessoal que tem uma fórmula, ou melhor, fórmula não é a palavra correta, vamos falar de uma coisa mais adequada. Um sistema específico de diagnóstico da acupuntura do mestre Tung. Porque todo mundo às vezes fala assim, pô, mas o que esses caras estão... Logicamente, né? Que tem as suas cores específicas que é relacionado com cada órgão Zhang, né? Com as suas cores, cada órgão tem as suas cores predominantes, né? Então, o que acaba acontecendo? A diferença que nós temos no dia a dia... Ah, Silvana, tu gostou da mão? Eu gostei também, viu? Bem quero também, viu? Não, pode deixar. Pode deixar, vamos conversar a respeito. Tá bom, tá bom. Então, o que acontece, entendeu? Quer dizer, tem uma forma diferenciada de fazer, inclusive, o próprio diagnóstico. Sim. Apesar que o nosso assunto é sangria, mas como você acabou falando uma coisa muito importante, né? O próprio Álvaro está falando aqui, uma análise palmar é muito interessante. Não só interessante, o Álvaro, como eu sempre, a Patrícia está caminhando aí, nós estamos fazendo alguns trabalhos, né, também de aprofundamento de estudo aí, isso é fundamental. E uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, a questão do diagnóstico palmar tem uma coisa que é imperativo. É imperativo. O que é isso? O treino, a prática. Sim. Às vezes as pessoas, as coisas são até redundante falar isso, né? Tudo é simples desde que haja uma dedicação, né? Às vezes o pessoal não se dedica, acostumou com aquela caixa antiga, né? E eu sempre digo, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aquela caixa de lado e vamos entrar na caixa da cultura do mestre Tung, certo? Porque se não for dessa forma, o que vai acontecer? As pessoas vão sempre continuar deixando de agregar no seu dia a dia. E nesse caso, vamos falar do diagnóstico, vamos voltar a falar da sangria logo em seguida. Eles deixam de ter um conhecimento de um diagnóstico que também é muito preciso, de um diagnóstico que acaba sendo simples, mas por que a pessoa acaba desistindo? Porque não coloca em prática. Certo? Isso é uma coisa que eu vejo no dia a dia. O que você pensa sobre isso? Não, eu inclusive no ambulatório normal eu comecei a analisar o diagnóstico palmar também. E, assim, é óbvio que eu ainda estou no começo de uma caminhada ainda, né? Mas sem, assim, quase todas as vezes que eu consegui analisar o diagnóstico palmar, batia com todos os sintomas que o paciente apresentava, com todo o diagnóstico que a gente faz na anamnese, assim, muito reto, assim, muito direto. A mão realmente é um diagnóstico super diferenciado e sensacional, assim, né? Quando você começa a analisar, você vê que faz toda a diferença. E a acupuntura do mestre Tung, ela é baseada na análise dos 5 depósitos, né? Dos 5 órgãos Zhang. A acupuntura de Tung, ela foi pensada, né? É uma acupuntura muito antiga, 1.800 anos, aproximadamente 2.000 anos. Uma acupuntura que foi pensada, e a forma como ela foi pensada, para privilegiar, inclusive, o próprio diagnóstico dos 5 órgãos Zhang, né? Inclusive, aí que mora, sabe aquela uma coisa antiga?
Eu vou tentar logo em seguida tentar adicionar a Mônica de novo. E uma coisa muito importante, a Silvana está falando que é um diagnóstico preciso. Todo diagnóstico ele é preciso, mas ele tem que ser, né? A gente não pode cair em certas armadilhas, né? Sempre tem que tentar fazer ele com, né, pensando adequadamente o que está observando, né? O diagnóstico palmar não é leitura de mão, né? Apenas. É sempre aquela questão, tá, tudo bem, estou enxergando isso. O Marcelo que esteve com a gente no Rio de Janeiro acabou de entrar agora. Marcelo, seja bem-vindo. Pessoal, eu não vou conseguir falar o nome de todos aí, tá? A Selma entrou, tem uma galera que está entrando aí, a Adriana. Adriana, é sua prima ou sua irmã? Esse sobrenome só dá para ser da família, né? Da família, exatamente, entendeu? Então, assim, a gente não consegue, logicamente, fazer um diagnóstico simplesmente observando a mão e fechou. Não. Em todo, logicamente, que nós temos alguns processos aí. Deixa eu dar uma boa noite para o Luiz, que o Luiz é daqui, aluno aqui de Rio Preto, né? Então, o que acontece? Existe todo um procedimento, né? Eu sempre falo assim, olha, você observou um diagnóstico de determinado zangue, explora aquele zangue, né? Questões sobre, né? Exatamente. Vanderlei, seja bem-vindo. Paty, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar adicionar a Mônica novamente. Vamos ver o que a gente consegue agora. Um momentinho. Tá bom. Mônica, apareça, Mônica. Vamos lá. Beleza, chame ti, Mônica. Vamos ver o que acontece. Eu estou desconfiado que agora sim, Mônica. Uhul! Ai, Mônica, meu Deus, tá difícil tá sem esse foco negócio. essa câmera, hein? Essa câmera tá sem foco, hein? Se ajeita aí, não tem problema não. Sem botar impressão, mas pressionando, entendeu? Vai lá. Você entendeu, Paty? Então, na verdade, time completo. Mas me fala uma coisa. Tu foi no salão de beleza? Como assim? Você viu como é que é o negócio? Vendo? Caraca! Obrigada. Tá eu tô com uma equipe aqui fazendo me ajudar a entrar nessa live que eu não tava conseguindo. Eu falei pra você conversar comigo antes, eu te falei, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Mensagem, eu tô pronto. Beleza. Não, mas gente, de boa. Na verdade, essa live ela tem que ser descontraída mesmo. O bacana é isso daí, tá? O bacana é isso daí. É justamente, inclusive, eu tento sempre, em sala de aula, vocês viram que a gente tem sempre que deixar a aula bastante descontraída para que a coisa flua. Agora, Mônica, a Paty, porque a Paty falou pra cá, não falou nada, quem falou foi eu, ela só falou um pouquinho. Porque a Paty falou um pouquinho, me conta uma coisa, sei que você tem uma história bacana. Me conta como é que você chegou na acupuntura de Tung. Vai, essa história aí, eu conheço ela porque eu fiz parte, mas eu quero que você fale, entendeu? Primeiro, vou dar boa noite, pessoal, pedir desculpas, porque, assim, a tecnologia é avançada, então a gente fica meio perdida, né? Mas tudo bem. Eu conheci a acupuntura de Tung por total acaso. Fui para a faculdade para assistir uma aula. Não foi acaso, não, nada é por acaso. Não foi acaso, né? Sempre tem algo ali além que está nos direcionando. Exato. E entrei na faculdade, não tinha ninguém, fiquei procurando sala e de repente nós estávamos lá, nós não somos ninguém. Né? Ah, entendi. Não, assim, não tinha outras pessoas, não tinha outras salas em disposição para aula. Eu entrei, dei uma olhada, mirei todo mundo, olhei para você, né, que nem um gato escaldado, com medo de água fria. Olhei assim, perguntei, professor, aula do quê? Aí você disse, é Tung. Aí eu perguntei, né, posso entrar, né, assim, com aquele receio. Quando você disse pode entrar, eu entrei. Fiquei. E tô até hoje. Você ficou e ficou de verdade, né? Entendeu? Tanto o Milton, que acabou de entrar aqui agora, também, o Milton, ele entrou e ficou também. O Milton tá com a gente a todo dia ainda, todos os dias. Todo dia não, todos os dias, perdão. O Milton tá praticamente quase que sempre nos ambulatórios. Agora me fala uma coisa. Essa pergunta, assim, eu sempre deixo isso muito bem claro, que é o legal para as pessoas, inclusive, que está conhecendo o nosso trabalho. Isso é. Eu tenho o maior prazer de conversar
Lógico, nós temos prazer de conversar com todos, mas eu tenho um prazer imenso de conversar com as pessoas que fizeram o curso e que, inclusive, assim, ó, sem sombra de dúvida, uma quantidade extremamente expressiva do pessoal que fez o curso e que relata que realmente houve uma mudança na forma, inclusive, de como faz a acupuntura hoje, da forma como entende a própria medicina chinesa tradicional, que eu sempre costumo dizer o seguinte. Ó, o Léo Ferreira tá aqui. Léo, nós vamos falar já, hein? Tamo junto. Léo, parceiraço aí, vou dar um recadinho aí que nós temos um projeto aí que vamos ver se vai acontecer aí, mas nós temos um projeto junto. Aí eu vou falar do Léo, inclusive do podcast dele aí, tem uma coisa bem bacana, vocês vão curtir. Já a gente fala sobre isso, Léo. Então o que acaba acontecendo? É uma satisfação imensa quando eu trago as pessoas, eu convido as pessoas para falar o seguinte, afinal de contas, o que a acupuntura de Tung fez? Entendeu? Olha... Não existe depoimento melhor, né? Não existe depoimento melhor, mesmo porque o depoimento é fácil. Fala, Patrícia, grava alguma coisa e envia pra gente. Não é isso. Vocês estão aqui, ó, entre aspas, né? Ao vivo, falando o que foi. A Patrícia, como nós estamos com alguns projetos aí de desenvolvendo algumas coisas, traduzindo alguns livros, o convite eu fiz para todo mundo, tá? Só aceitou quem quis, né? Então, o que acontece? Olha o que o Luiz está falando aqui. Os resultados dos meus atendimentos mudaram para melhor radicalmente depois do universo do Mestre Tung, entendeu? E é por isso que eu acho importante a live. Porque, olha, seria fácil, né? Vou ficar eu falando aqui 1 hora sobre um monte de questão técnica. O legal é isso, é vocês falarem. E o que a acupuntura de Tung, Mônica, fez para você, na sua vida, na forma como que você faz acupuntura hoje? Mudou muito o meu conceito. Eu entrei na acupuntura e muitas coisas elas ficaram mais claras a partir do momento que eu comecei o Tung. Algumas coisas esclareceram-se bem mais, abriram-se bem mais o conhecimento. Mas só um comentário, o livro de Tung eu já tinha muito tempo. E assim, as pessoas falam assim, nossa, eu gostaria de ter o livro de Tung para poder entender. Não adianta. Não adianta você ter o livro do Tung para tentar entender, porque você não entende nada. Eu sempre falo isso. Eu relia aquele livro, não entendia completamente nada. Canal do coração na perna, não sei o quê. Eu falei assim, gente, o que é isso? O que significa isso? Então, a partir do momento que eu adentrei, tive a oportunidade de ter essas aulas ministradas por você, o ambulatório e tudo mais, me abriu um leque gigantesco. Então, assim, tudo que eu vou ver, não que a medicina tradicional, né, a sistêmica, ela não faça parte, que ela também faz parte. Mas você vê com uma outra visão. Tudo seu é muito mais prático no Tung. É mais rápido, é muito mais objetivo no Tung. Agora, aproveitando, são situações diferentes. Como vocês são alunas, né? Alunas não, vocês são acupunturistas, pô. Quando eu falo alunas é porque nós tivemos nesse processo junto. A Patrícia tá recente agora, certo? E a Mônica um pouquinho antes. E eu tipo assim, eu vou fazer várias lives com vários... eu costumo dizer que o pessoal de Tung são amigos e amigas, irmãos e irmãs. Certo? Então, tipo assim, eu tenho vários amigos, irmãos e irmãs que estiveram comigo em momentos diferentes. Certo? Então, o que acontece? Vocês duas é um momento mais interessante. Mas por quê? Na sangria, a Patrícia e a Mônica? Por um fator simples. A Mônica fez parte da primeira turma do avançado de sangria, ou do aprofundamento de sangria. E a Patrícia, do segundo. Ou seja, a Patrícia acabou de sair do forno agora no bom sentido da palavra. Certo? Sim. E a Mônica tem experiência sobre sangria. E eu nesse momento, Mônica, eu quero que você explique o seguinte. E eu sei que você já me contou a história. Qual a experiência que você tem sobre a sangria e que você... Eu sei que você
você tem alguns fatos aí, mas me destaca nesse momento um fato que você utilizou sangria e que você teve um resultado bem bacana. Como você diz, né? E a Paty também, mesmo sendo recente, e várias pessoas que estão aí na turma, a sangria ela faz coisas que você não imagina que vai dar um resultado tão significativo. Uma situação que me ocorreu foi numa entrega, um rapaz veio fazer entrega de material na minha casa, e assim que ele adentrou, ele se queixou, né, que estava com a mão luxada. Tinha acabado de chegar do curso de Tung, sangria. Nossa, eu tava babando ainda, sangue. Não fala assim que o pessoal vai pensar que você é vampiro, hein? Cuidado, hein? Não, gente, desculpa, mas assim, eu gosto de ver uma corzinha vermelha. Mas então, aí tinha acabado de chegar da faculdade, adentrado em casa, recebi esse rapaz, ele se queixou, assim que ele adentrou, não existe nada por acaso, né? Tudo acontece com uma obra mais especial. Ele se queixou para mim do nada, ele falou assim, nossa, eu tô carregando, mas eu acho que eu luxei o dedo. Aí eu falei assim, tinha acabado de me trocar, e falei para ele assim, se você quiser eu dou uma olhadinha, né? Aí ele falou assim, tudo bem, eu falei assim, olha, estou me formando em acupuntura, então tem uma técnica que a gente utiliza, que é do mestre Tung, que é de pontos específicos para amenizar e até mesmo sanar a sua dor. Se você quiser, tiver disposição, eu faço. Ele aceitou na hora, eu não imaginei que ele ia aceitar, né? Então, assim, ele estava coberto. Para melhorar, tem injeção na testa, aquele ditado, para ficar bom, tem injeção na testa. Ele estava coberto praticamente de cimento, ele era carequinho, eu pensei, posso usar a cabeça. Aí eu vi o corpo, eu falei assim, eu não posso usar o corpo porque também está com cimento. Pensei no pé também, mas sim. Ele estava de botina, então transpira demais. Aí eu falei assim, eu vou olhar essa mão dele, né? Vou na holografia. Trabalhei a holografia e ele foi referindo melhoras. A mão estava totalmente demasiada, com todos os sinais flogísticos, né? Calor, rubor, inchaço. Fui no contralateral e ele foi me referindo melhoras. Olha, tá melhorando, né? Tanto que a mão dele foi desinchando, bem assim, foi questão de minutos, foi desinchando. E ele olhando para mim, né? E eu fazendo o procedimento, aí ele falou assim, nossa, tá muito bom. Aí quando ele levantou, que ele prendeu a mão voltou a inchar. Só que ali tava escorrendo algo assim, né? Tipo assim, vai, sangra. Aí eu falei para ele, olha, eu já amenizei a tua dor, né? Com Lingu, com Dabai, tirei o que foi necessário ali pelo contralateral. Sim. Quando ele sentou, a mão, embora tivesse desinchado, ainda tinha os sinais flogísticos bem característicos ali no local. Falei para ele, se não for uma fratura, o que eu vou fazer vai melhorar. Sim. Peguei a lanceta e perfurei. Quando eu fiz as perfurações, logo em seguida começou, pedi para ele estender a mão, logo em seguida começou a sangrar bastante, muito, muito mesmo, um sangue enegrecido. Sim. Ele falou assim, moça, eu não sei o que está acontecendo, está correndo um negócio no meu corpo aqui? Eu falei assim, mas você tá bem? Ele falou assim, eu tô, mas tá uma coisa muito estranha, tá correndo um negócio aqui, tá vindo aqui, tô sentindo na minha mão. Aí eu fui e continuei deixando sangrando o quanto foi necessário. Aí quando eu vi que os sinais flogísticos tinham diminuído, né, comecei a acessar e estancar o sangue. Aí eu falei assim, você tá se sentindo bem? Ele, tô me sentindo bem agora. Diminuiu o inchaço, acabou a dor, né, tanto que ele voltou, eu falei assim, olha, só que eu vou pedir para você o seguinte, meia hora sem utilizar, sem mexer com cimento, porque eu fiz uma boa higienização, pedi para ele lavar bem as mãos, espera meia hora, e todo o procedimento que você for fazer durante o dia, você lava bem as mãos e passa álcool. Aí tá bom. Falei assim, ele nunca mais vai me ligar, né? Ele não tem meu número. Amanheci no dia seguinte com uma mensagem, número desconhecido. Obrigada por ter salvo a minha vida. Eu falei assim, esse pessoal do grupo
cada dia que passa manda umas mensagens diferentes, né? Engraçadinho, né? Engraçadinho, né? Engraçadinho, ainda assim. Aí eu fui ver a foto, eu falei assim, eu acho que eu conheço esse cara, né? Sim. Aí eu retornei a ligação, falei assim, bom dia, quem seria, né? Ele falou assim, eu sou o rapaz que estava entregando material na tua casa e que você fez acupuntura, inclusive você fez a sangria. E assim, a todo momento que sangrava, ele ficava assim, né? Eu falei assim, nossa, o cara tá tendo um trem. Não sei o que o cara tá mexendo. Aí passou, ele foi para casa dele, ele me mandou essa mensagem pela manhã, eu respondi, ele me respondeu, ele falou assim, olha, graças ao que você fez, a minha mão tá ótima. E outra coisa, o meu braço, eu não conseguia estender o braço. Eu falei assim, mas o que você referiu para mim era só o edema, né, na mão. Sim, sim. Mas não, eu já estava 2 dias sem conseguir levantar o braço e tendo que trabalhar. Aí eu falei assim, são mistérios. Bem bacana. Então, são por exemplo, mistérios do Senhor. logicamente que a Patrícia, eu vou pedir assim, eu quero saber, apesar de estar fresco, de ter terminado de sair do curso agora, mas ela já está frequentando os ambulatórios práticos já há um bom tempo. Então, tipo assim, ela já está vendo na prática. Porque é aquela história, né? Nós temos um ambulatório já, um ambulatório implantado há anos. Esse ambulatório funciona já há um bom tempo, né? Então, no bom sentido da palavra, é um legado que já foi deixado já, né? Da própria Ibramec permitir a implantação do ambulatório e eu implantar esse ambulatório há vários anos. Então, tipo assim, já existe um legado. Esse ambulatório já é uma tradição dentro da própria Faculdade Ibramec, ele tem, né, horários específicos, horários fixos, que o pessoal vai fazer a sua prática, certo? Vai fazer a sua prática. Então, inclusive, vocês mesmos que foram alunas minhas, sabem que o tanto que eu incentivo para o pessoal estar no dia a dia, né, nos horários específicos praticando. Não tem nada melhor do que você ter a teoria somado com a prática, certo? Olha aí, ó, o yin e yang aí, né? A teoria é o yin e o yang, colocando em prática, em movimento. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E uma outra coisa que é preciso deixar de destacar, eu vou deixar a Patrícia comentar, logicamente. Fala para mim, Patrícia, qual foi a experiência que você teve com a sangria, e depois eu vou falar as minhas experiências, né? Algumas experiências que eu tenho e são experiências extremamente felizes. O que você me diz da experiência de Tung por esse período, né? Que, entre aspas, não é extenso, mas isso não impede que você tenha, né, logicamente, uma experiência prática, inclusive de observar o que acontece no ambulatório. Conta aí para nós. Inclusive, eu já fui até paciente lá também. Cheguei muito mal um dia da ATM, uma enxaqueca terrível por conta da ATM, fizeram uma sangria em mim. Imediatamente eu melhorei, foi maravilhoso. Os meninos lá foram show de bola comigo, me trataram, foi maravilhoso. Mas eu tenho um paciente que eu atendi também. Antes mesmo de fazer o curso de sangria, eu não tinha muita noção, assim, de outros lugares que eu poderia sangrar, mas pelo que a gente aprendeu no começo lá, né, a sangria nos dedos da mão, né, eu tratei um paciente que ele, depois que ele tomou a vacina, ele desenvolveu um processo alérgico muito forte. Ele ficou até internado quando tomou vacina e tudo, né, e ele estava com um processo alérgico fortíssimo. E eu fiz a sangria, né, no dedo da mão, tudo, na área da sangria. Inclusive, na quinta-feira passada, como você estava lá, por isso que vai ser fácil citar, na quinta-feira da semana passada, né, um paciente, né, com padrões de, logicamente, né, sim, AVC, né, na verdade tinha sofrido um AVC e tal, e estava com diversos sintomas, né, então... uma das indicações que foram feitas foi, inclusive, a própria sangria. Sim. Inclusive, ele mesmo relatou uma melhora muito bacana logo após a utilização da sangria na quinta-feira, né? Impressionante.
Vou ser muito honesto com vocês. Eu cheguei lá na quinta-feira da semana passada, eu achei impressionante o resultado que esse paciente de AVC estava apresentando. Foi fantástico. Foi fantástico. Eu falei assim, ó, fiquei bom. Eu não me recordo quantas sessões foram. Você tem uma ideia? Eu não me recordo que eu... Ele estava começando, eu acho que era a segunda... Estava começando e já o resultado estava fantástico. Acho que, se eu não me engano, de 3 a 4 sessões. No começo, muita dificuldade para andar. Já estava andando, sim, lógico, né? As sequelas estão lá, mas atenuou muito, né, as sequelas. Para mim, no caso, perdão... a sangria, para mim, sempre foi um assunto apaixonante, por diversas questões, né? Como a Mônica falou, eu também iniciei o meu interesse pelo Mestre Tung lá atrás, porque, para mim, as questões da holografia faziam muito sentido para mim, certo? As representações holográficas, os espelhamentos holográficos faziam muito sentido para mim, porque eu sou professor de microsistemas também, né? Crânio, aurículo, né, abdominal, umbilical, tal, e assim vai. Eu faço parte do corpo dos professores que estão... falou que era a quinta sessão. Hã? O Paulo falou que era a quinta sessão. Quinta sessão? Legal. Valeu. Então, o que acontece? Em 15 dias de tratamento, ele estava andando sozinho. Valeu, Lenira. Certo? Se for 15 dias de tratamento... Pelos ciclos da Ebramek, é aproximadamente 2 semanas. Sim. Ele deveria estar indo de terça e quinta, entendeu? Isso. Pelo padrão da Ebramek, são aproximadamente 2 semanas. Lenira, obrigado por você ter agregado aí. Então, o que acontece? Isso que é legal. Tanto é que a Lenira nós vamos marcar a data. E a Lenira e a Selminha junto, tá? Nós vamos marcar a data, nós vamos falar um pouco sobre Tung. Então, vamos pegar um assunto legal. Para mim, a questão da sangria sempre me fez muito sentido, como eu havia falado. A questão holográfica fazia um sentido tremendo para mim. Fazia um sentido absurdo, porque devido à facilidade do próprio ensinar os microsistemas, entender os microsistemas. Para mim, sempre fez muito sentido. E a acupuntura de Tung, como a Mônica citou também, teve uma coisa, Mônica. Eu também tinha alguns livros, né? O livro de Ebramek, ela veio um pouco depois, né? Dr. Schwamin, quando eu falo livro de Ebramek, porque a Ebramek traduziu o livro dele. Que, inclusive, nós fizemos uma revisão bacana nele, ele vai sair com algumas coisas a mais aí, né? O pessoal vai gostar, vai ser uma revisão nova. Acredito que o Reginaldo já vai fazer a impressão desses livros aí, que o pessoal, inclusive, está querendo os livros. Então, o que ocorre? Fez todo sentido para mim isso. E eu peguei logo um material, né? Um pouco mais antigo, e como você falou, Mônica, apesar de fazer muito sentido para mim, faltava as famosas ligas, né? Por que tal coisa acontece dessa forma? Por que tal coisa está ligado com determinada coisa? Aí que, tipo assim, fazer um curso é extremamente importante. Porque, entre aspas, já existe um professor que já tem uma experiência de ambulatório, né? E no meu caso já são anos de experiência de ambulatório, né? Não sou professor de e-book, sou professor ali ao vivo e a cores, certo? Ao vivo e a cores, entendeu? Então, a gente já tem uma experiência muito grande para contar, certo? E muito grande para agregar. No caso da sangria, assim, eu tive casos espantosos de resultado de sangria, pontos que fazem a própria desintoxicação de sangue, de você, por exemplo, fazer a sangria numa terça-feira, chegar na quinta-feira, o herpes zoster, de herpes zoster, praticamente secar de um dia praticamente para o outro. Em 2 dias, já está pelo próprio sistema de acupuntura do Mestre Tung. Eu estou com, assim, vários casos de relatos, entendeu? Vários casos de relato né? Inclusive casos de a pessoa estava com diabético, né? Diabético, aquela coisa toda. Vai fazer amputação ou não vai fazer amputação do dedo. E o tratamento com a sangria passou a ser, né, utilizado. Inclusive, teve situação que o dedo nem foi amputado. Já tem um outro processo, já que é o inverso, né?
houve realmente a necessidade de fazer a amputação, é o caso que o Marcelo... Olha que legal. Aconteceu 2 fatos muito interessantes. No primeiro curso, eu utilizei uma situação que aconteceu, né, real, né, que eu costumo dizer, vamos pegar isso como um estudo de caso, né? É bem estudo de caso, apresentando um caso e os seus resultados, da própria Fátima. A Fátima foi uma aluna de Tung já bem antes do curso de sangria acontecer. Logicamente que eu não vou falar a história, né? Preciso também pegar autorização para falar, mas uma situação no parente dela que tinha uma ferida que faziam somente 15 anos. Somente 15 anos. Simples assim, só 15 anos. Ela passou a utilizar a sangria do Mestre Tung, novamente, né? Novamente. Aquela sangria que faz, que limpa o sangue, né? E trabalha os aspectos de toxicidade do sangue. E eu mostro isso na foto para vocês dentro de sala de aula, né? Que, na verdade, houve uma reconstrução muscular, né? No decorrer do tempo, né? No decorrer do tempo. E ela falou desse caso prático dentro de sala de aula. E tem o Marcelo aqui agora também. Ó. O Marcelo está falando há muito tempo. Naquele caso do Marcelo, eu vou citar ele. Marcelo, se quiser colocar alguma nota aí, aproveita. Que é legal porque, como diz outro, nós falamos e mostramos, né? O próprio Marcelo, nesse último módulo, o Marcelo é um cara fantástico do Rio de Janeiro. Fez curso de Tung alguns anos atrás comigo lá no Rio de Janeiro. E ele fala muito, nesse caso, e ele falou da questão da amputação de um dedo, né? Amputação de um dedo, que o paciente realmente chegou lá no espaço dele e viu que o dedo dele estava completamente necrosado. Ele falou assim, meu amigão, rapa fora para o hospital que o negócio já não deu legal, né? E quando esse paciente voltou para ser tratado com ele, acupunturista, né? Estou falando acupunturista, mas logicamente que o Marcelo é um cara que tem uma formação como terapeuta e profissional de saúde já bem consolidada. Mas o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que ele começou a utilizar a sangria, o processo de cura foi extremamente acelerado. Porque o Marcelo, inclusive, contou isso ao vivo. Ele falou, Marcelo, eu não vou contar isso não. Sobe aqui em cima, conta você. Porque não tem experiência. Mas eu fiz isso com a Fátima também. Você se lembra, Mônica? Falei, Fátima, vem aqui na frente. Conta você, porque não existe experiência maior do que quem viveu ela, entendeu? Você viveu a experiência, né? Você se lembra disso, Mônica? Foi uma das coisas, assim, que me prenderam mais ainda, porque, assim, como eu, a Paty e muitos outros somos da área da saúde, a gente vê que o resultado, ele é gradativo e muitas vezes precisa fazer o debridamento. E quando a Fátima mostrou aquilo dali, a progressão e quanto tempo ele já vinha com aquilo dali, em quanto tempo ele melhorou, sendo assim uma pessoa simples, uma pessoa de roça, sem recursos, e com aquele tempo bem espaçado que ela estava fazendo, não era assim, 2 vezes por semana, era espaçado. E ainda assim eu fiquei com um resultado maravilhoso, aquilo dali cresceu mais ainda. Inclusive, você lembra quando ela citou isso? É que, logicamente, que tem um tempo adequado para fazer sangria, né? E qual que é o processo da sangria, de modo geral? É aceleração do sangue. Certo? Quando você acelera o sangue através de processos de estase, você automaticamente, o que vai acontecer? As extremidades, né, serão alimentadas pelo sangue novamente, então você vai ter a circulação, e o processo de cura será o quê? Colocado em ação, certo? Então, tipo assim, esse processo de cura é acelerado justamente por isso. Por quê? O próprio ponto que é utilizado para a sangria, ele tem um aspecto o quê? Do movimento terra, certo? Então, músculo, o que esse ponto faz? Nesse caso especificamente, reconstrução muscular, processo de cura, aceleração do processo de cura, certo? Inclusive, essa sangria específica, ele vai trabalhar nos aspectos do quê? Fraturas ósseas, o tecido mole e o tecido rígido. Do próprio movimento madeira.
Entendeu? Então, o que acaba acontecendo? É isso que enriquece. O que eu tenho, assim, um dos casos, que a Lenira está aí, a Lenira pode confirmar isso pra gente. Pessoal, eu sei que aqui quem está assistindo nós são todas pessoas que já tiveram contato diretamente comigo. Os que não tiveram, 11h26, Lucas, os que não tiveram contato diretamente conosco, certo? Só que não é só isso, tá, Lucas? Não é só falar de ponto. Existem várias coisas por trás disso que não é apenas... É aquilo que eu falo, tá? Protocolo pronto, não é por aí. Mas tudo bem, mas eu já te dei uma direção. Tamo junto, Lucas. Valeu, obrigado por você estar acompanhando a gente aí, tá? Olha o que acontece. A questão é que a Lenira tá aqui, ela vai... Eu gosto que as pessoas falem por si, certo? Tem um caso do Michel, como o Michel, inclusive, é amigo nosso. O Michel é amigo nosso. O Michel chegou lá na faculdade, numa situação em cadeira de rodas, o irmão trazendo ele, né, dirigindo para ele, porque ele não tinha condição de andar, com o joelho completamente arrebentado, certo? Não conseguia andar, andando de cadeira de rodas, certo? E aquela coisa que vocês já sabem. Fizemos a sangria específica de Tung, voltada para quem? Para o nosso amigo joelho. Lógico, somado a alguns pontos que, né, que são agulhados conjuntamente. Eu tinha comentado, eu sempre comento isso dentro de sala de aula. Ele chegou, tal, o pessoal começou a conversar com ele e tal. Ele disse que aquela noite ele tinha passado o quê? Eu passei a noite inteira no pronto-socorro, tomando medicamento extremamente forte. Aí, tipo assim, ó, eu fui no pronto-socorro essa noite aproximadamente umas 3 vezes. Aí disse que ele chegou, conseguiu dormir em casa, disse que tinha ido no pronto-socorro na parte da tarde umas 2 vezes. Aí ele foi, né, para a faculdade, tal, aquela coisa toda, o ambulatório, todo mundo lá, nós com a, como diz o outro, como a Mônica diz, né, com a ferramenta afiada, né, Mônica? Aí o que acontece? O Michel chegou, explicou todo o caso para nós, e eu simplesmente falei o seguinte: Michel, daqui em 40 dias a tua vida vai estar muito diferente do que está hoje. O que aconteceu, inclusive, o pessoal que estava do meu lado falou assim: professor, você está doido da cabeça. Eu falei: eu sei o que eu estou falando. Certo? Ele tem um processo de degeneração muito forte no joelho dele. Muito forte. Certo? Falei: daqui 30 dias a sua vida vai... Ou melhor, menti. Falei: daqui 40 dias a sua vida vai ser outra. Simples assim. Chamei a Lenira, né, conversei com a Lenira, nós trocamos uma ideia, porque eu sou completamente contra ficar... Por exemplo, Patrícia, ó, o Léo, Fabião, sou eu, Léo. Léo, tamo junto, meu caro, é nóis. O que acontece? Eu sou contra de chegar para vocês, por exemplo, coloca ponto fulano, Beltrano... Não, vocês sabem, vocês conhecem meu perfil. Que ponto que você está colocando? Porque eu também quero conhecer o seu raciocínio. Uhum. Porque isso ajuda a gente a raciocinar também, né? Sim, certo. Por quê? Ô, Léo, aguenta a mão aí que nós vamos falar sobre o projeto lá, hein? Aguenta aí que eu já vou falar já. É extremamente importante, porque isso é uma forma que eu ou nós, professores, temos do quê? Aprender um com o outro. Certo, Lucas? Porque para mim é importante, para você ter uma ideia, saber o que, Lucas? Como que é o raciocínio de vocês? Porque o nosso papel de professor é de facilitador. Essa história de chegar lá, passar um monte de ponto, tá, mas por que está acontecendo isso? Põe porque eu estou mandando. Opa, calma aí, tem alguma coisa errada nisso daí, entendeu? Porque é importante saber esse raciocínio. Aí eu conversei com a Lenira, logicamente, vamos voltar lá e tal. Lenira, o que você acha? Aí eu falei assim, bom, vamos fazer a sangria do PT-07, foi lá, preparou, fez a sangria, aquela coisa toda. Foi passando esse cara cada dia. Na primeira noite, para relatar uma coisa interessante. As pessoas, às vezes, a própria ansiedade de fazer com que a pessoa melhore, e o nosso papel é esse. O nosso papel é esse. Ele pegou e foi para casa naquela noite, né? Dormiu, tal. Falou, cara, a noite me incomodou pra caramba, você não tem noção. Me deu uma dor no joelho que você não tem noção. Aí, ó, aguentei firme e fui até o fim. Aí disse que chegou no meio da noite, bateu o sono e o cara dormiu.
Ele simplesmente disse que acordou de manhã e falou, cara, eu não tinha uma dor no joelho mais. A dor falou assim, eu não tinha mais dor no joelho. É lógico que eu tinha feito um acordo com ele também. Ó, meu irmão, você só não vai vir no ambulatório se morrer alguém da família, porque do contrário você vai vir religiosamente toda terça e toda quinta. Beleza? Beleza. Esse foi um caso que eu carrego isso comigo porque foi uma coisa muito bacana que aconteceu lá. E engraçado. Engraçado não. Mérito do pessoal do ambulatório, do pessoal que estava lá fazendo o tratamento. Porque eu realmente não coloquei a mão no pessoal. Eu simplesmente fiz a orientação. Certo? Eu simplesmente fiz a orientação. Lenira, vamos por esse caminho? Aí eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso. Eu tinha falado 40 dias, né? Em 30 dias a vida do cara tinha sido outra. Tinha voltado a trabalhar, eu falei 40. Em 30 ele estava trabalhando, já estava subindo a escada, disse que já tinha dado uma dançadinha no final de semana, certo? Ou seja, a vida do cara mudou. E eu, inclusive, o seguinte, tinha um amigo dele no trabalho que também estava com o joelho todo zoado. E o tratamento, teve uma resposta assim, ó, fantástica. Teve uma resposta fantástica. Então, isso daí são coisas que, trazendo a experiência, olha lá, o Marcelão está falando no show, trazendo a experiência de que aquilo que está no nosso dia a dia, nas aulas que são ministradas, somado à teoria com a prática, faz uma diferença muito grande. Olha o Marcelo lá, Tung é sinistro, exatamente. Sinistro. Agora, nós vamos continuar nossa conversa. Eu preciso de falar uma coisa, ó. Tem uma coisa muito bacana aqui. Tem um amigaço, também estudante da Ebramec, que ele tem um podcast. Olha como é que chama, ó, Rock Terapia, certo? E eu tive o prazer, olha, domingo foi um dia de bastante presente. Papai do céu é fantástico. Eu tive um presente, ele me deu um digno presente. Eu vou participar do podcast do Rock Terapia no dia 7 de junho. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre rock e nós vamos falar sobre o quê? Acupuntura. Olha que coisa bacana. Então, assim, ó, esse convite foi fantástico. Falou, Fábio, eu sei que tu curte rock. Falei, show. Nós vamos falar sobre acupuntura e sobre rock. E estamos aí, quem sabe não vai aparecer um projeto novo aí de podcast e nós vamos conseguir ampliar ainda mais aí o nosso, atingir outras áreas e outras tribos aí. Marcelo, Léo, tamo junto. Nós vamos levar esse podcast aí, com certeza vai ser sucesso. Eu vou divulgando aí, nós vamos divulgando para a galera para poder assistir a gente no podcast no dia, que nós vamos ter muita conversa bastante boa. Vamos montar um podcast de medicina chinesa. Exatamente isso. Então, nós vamos falar de rock e nós vamos falar de Mestre Tung, que, como o próprio Léo falou agora, Mestre Tung é rock. Exatamente, cara, porque Mestre Tung resolve o negócio. Então, essa descontração precisa acontecer. Então, a importância, na verdade, de estar sempre falando, trazendo a teoria com a prática, né? Partindo do diagnóstico palmar. Todo mundo já está me perguntando do mapa palmar aí já. No diagnóstico palmar, né, que tem uma relação com os 5 órgãos Zhang, né? Devagarzinho, eu vou preparando o material, os assuntos eles vão ganhando outra dimensão, né? Vai ganhando outra dimensão, a gente vai preparando o material para poder estar falando no dia a dia. E o importante, certo? Que eu quero que vocês falem, né? Fala, pô, o cara é chato, o cara fala, eu quero que vocês falem agora. A importância de que vocês contem o seguinte. Afinal, a Patrícia já tinha comentado sobre isso anteriormente. Parece que a Patrícia comentou que foi um divisor de águas, né, Patrícia? Antes do Mestre Tung e do Mestre Tung, certo? O que você achou, Mônica, no dia a dia? Nós falamos de sangria, você deu uma experiência. Eu sei que você tem outras experiências, entendeu? Mas tudo bem. O que o Mestre Tung fez para você
na sua forma de fazer a acupuntura? Marcelão, vou disponibilizar esse mapa aí, fica frio. Para você, como é que foi isso? Como a Paty já falou, foi um divisor de águas, porque você consegue enxergar de uma forma totalmente diferente tudo aquilo que você viu antes. Ou seja, agrega mais ainda ao seu conhecimento que você obteve ao que você está aprendendo agora. Às vezes, uma coisa que parecia algo monstruoso se torna uma coisa mais simples, mais direcionada, com pensamentos mais fixos, de uma forma mais ampla, mas de uma forma que você consegue resultados significativos. Então, para mim, o mestre Tung foi uma coisa, é uma coisa maravilhosa. Eu recomendo para todo mundo. E também desmitifica o que as pessoas pensam, né? Que todo tungueiro, ele gosta de ser sadomasoquista, né? Gosta de gosta disso. E não é isso, né? É que nem você sempre fala, tem questão de profundidade, tem questão que você tem que observar. O diagnóstico palmar é importante, né? Tanto que você vai cumprimentar a pessoa, logo você já quer virar a palma da mão da pessoa, sem querer, você quer virar a palma da pessoa. Mas assim, Não, pode falar. Desmistifica, porque a maioria das pessoas, quando está na sistêmica, que ouve a palavra Tung, a acupuntura do mestre Tung, elas falam, nossa, é sadomasoquismo, é querer machucar, querer enfiar agulha até o talo, o osso, e não é dessa forma. Quando você fala das profundidades, das camadas, você é bem específico nisso. Você quer atingir o quê? Qual que é o seu objetivo quando você faz isso? Então, quando você coloca mais profundo, você quer atingir o quê? Se é o superficial, você quer atingir o quê? Então, são coisas assim que vão agregando, que vão fazendo com que aquele Cláudia Fox, naquelas mensurações dela, tenham mais significado, você consiga compreender. Por que eu tenho que colocar mais profundo? Por que esse paciente ele necessita que, mesmo embora a patologia dele, né, a síndrome dele seja uma coisa mais ou crônica ou mais superficial, você tem que diminuir a profundidade ou os estímulos que você tem que dar. Então, assim, para mim, eu sou suspeita a falar. Uma coisa importante aí que você citou, que eu acho que é muito legal. A acupuntura do mestre Tung, o que acontece? Primeiro, é que eu sempre, inclusive, vocês são testemunhas do que eu estou falando. Toda acupunturista ele tem por obrigação ser o quê? Especialista em canais. Ponto. Não é só do Tung, não. Todo acupunturista tem que ser especialista em canais. Em outras palavras, tem que conhecer canais. Simples assim. Simples assim. Certo? Mas tudo bem. Nós utilizamos a teoria de canal com muita profundidade. Ó, uma teoria. Utilizamos a teoria holográfica com muita propriedade. Tanto é que vocês sabem nessa questão, né? De utilizar na vertical os canais e na horizontal a holografia. Já falamos de duas teorias. A teoria de tecidos, que vai determinar o quê? A profundidade da agulha. Certo? A profundidade da agulha. Olha só quantas teorias que nós estamos falando nesse nosso bate-papo aqui. Certo? Para quê? Para, inclusive, saber o raciocínio de Tung. É lógico, né? Tem muita coisa por trás. Você vai ter, logicamente, que considerar todos os canais, considerar todo o sistema holográfico, né? De representação, de espelhamento, né? O lado sadio trata o lado que está doente. E assim, são coisas que nós vamos... né? Algumas coisas que, inclusive, o pessoal, o Tico e o Teco, de vez em quando não falam, né? Que o canal do coração para Tung trata o joelho. É uma coisa que eu sempre repito isso dentro de sala de aula, entendeu? Então são algumas coisas que por isso que acaba diferenciando da tradicional, certo? Acaba diferenciando da tradicional. E aqui ninguém está falando que fulano é melhor que ciclano. Tanto é que nós utilizamos os pontos das tradicionais no dia a dia. E eu incentivo as pessoas a fazerem isso. Porque a nossa linha de... exatamente, Vlad, você falou tudo. Requer muito estudo, certo?
O Vladimir acabou de falar e é verdade. O pessoal, às vezes, tem uma visão muito simplória de Tung. Isso aí qualquer um faz, qualquer um... Vamos sempre pelo caminho mais curto. Depende, né? Se você quer utilizar o caminho mais curto, show! Vamos ir pelo caminho mais longo, que vai ter mais estudo, vai ter muito mais raciocínio, vai ter que ter muita lógica. Uma coisa, vocês prestaram atenção que a preocupação que eu tenho, principalmente dentro da sala de aula, essa preocupação de passar para vocês sobre que a acupuntura do mestre Tung, ela é muito o quê? Lógica. Vocês prestaram atenção? Sabe por que aconteceu isso? Aí eu sempre pergunto, ficou lógico para vocês? Agora eu quero fazer uma pergunta individual aqui, para as duas. O que você... Eu preciso também falar, vamos deixar vocês falarem um pouquinho sobre o Fábio também. O que vocês, dentro de sala de aula, eu vou primeiro perguntar para a Patrícia, depois para a Mônica. Dentro de sala de aula, o que vocês acharam o quê? Da questão do material, da questão do professor, da questão das práticas dentro de aula. Prática de ambulatório nem se fala, porque é fundamental. Eu sempre falo isso. Aqui a aula, a gente explica para que, olha, entra no caminho, porque o caminho é longo e você vai conseguir um resultado. Porque não apenas entra na aula, dá uma passadinha de mão e vai embora. Não, entra na porta, caminha com muito estudo, com muito raciocínio, que a acupuntura de Tung vai te dar um resultado imbatível. Fala para mim, Paty, um pouquinho. Vamos lá, fala um pouquinho. Como você sempre fala, Tung, você abriu a porta, né? A gente está lá dentro agora. Agora depende única e exclusivamente da gente, porque realmente requer muita dedicação, muito estudo. É um grupo completamente diferente de pontos, bem específicos. É um estudo maravilhoso. É muito direcionado para o que você quer tratar. É simplificado, mas não é simples de ser entendido. Exatamente. Não é pegando um livro que você vai conseguir entender a lógica. Porque eu pego uns pontos ainda que eu fico assim, gente, por que esse ponto trata isso? Aí você vai pensar em tudo isso, holografia, em canais, em todas essas coisas que Tung realmente pensa, que a gente não pensava dessa maneira na acupuntura sistêmica. Não é comparando uma com a outra, mas a acupuntura de Tung tem uma lógica muito grande assim, sensacional. Apesar que eu não vou entrar no mérito da questão, certo? Mas foi aquela discussão que nós tivemos no grupo, né? Aquela discussão que nós tivemos no grupo sobre a questão do tratamento de gota, você lembra? Sim, sim. Tipo assim, cara, não fez sentido isso que você passou para nós. Fez. O sentido é esse e esse. Na hora que eu expliquei, você falou assim, cara, agora fez um big do sentido, entendeu? Exatamente. O pessoal às vezes não sabe, né? Nós temos contato desde o pessoal da primeira turma, né? Inclusive, aproveitando aí para o pessoal que quer fazer mestre Tung, primeiro final de semana de junho já está confirmado a turma de Tung na sede de São Paulo. Tá? Eu já tô gritando para todo mundo lá. Vai fazer Tung, gente. No quarto final de semana, a quarto final de semana vai ser São Caetano, tá? Vamos ver, São Caetano não, perdão, Santo André. No quarto final de semana de julho, vai ter uma turma que nós vamos trabalhar para montar ela em Santo André. Então, assim, começo de junho, eu vou começar a fazer a divulgação agora, né? Começar a fazer a divulgação, nova turma da acupuntura de Tung na sede em São Paulo. Moniquinha, fala para mim aí, me explica aí. Fala um pouco do professor aí, fala um pouco do curso de Tung, fala o que você achou aí. É como eu falei, eu sou uma pessoa suspeita de falar, porque assim, é realmente apaixonante, é que nem a Paty falou, é uma coisa simples, mas não é uma coisa simplória, de fácil, de entendimento, requer bastante estudo. Quando você acredita que entendeu aquele ponto, surge uma coisa nova, você fala, caramba, eu achei que eu tinha entendido, e agora? E assim, sobre as aulas, sobre o material, o conteúdo, o que a Paty falou, são questões de estudo, é o que você sempre frisa. Sim. Está sempre traduzindo livros, está sempre buscando material, está sempre buscando conteúdo para que
os novos alunos, a turma que entrou, aos que eu conheço, eu falo, vocês ganharam pérolas novas que na minha ostra não tinha. Então, a cada turma que vai vindo Toda turma tem que ser diferente. Toda turma tem que ser diferente, por quê? O professor também evolui. Exato. O material pode ser o mesmo, mas o professor também evolui, porque o professor também já pesquisou outras coisas, né? O professor também já pesquisou outras coisas. O professor também se aprofundou em outras coisas. Deixa eu pegar uma coisa aqui, deixa eu responder alguma coisa aqui. Virgílio, estamos trabalhando nesse aspecto aí, beleza? Logo, logo, novidades aí. O Lucas perguntou... Lucão, é o seguinte... São 4 meses da formação e um final de semana para o avançado de sangria, certo? EAD, eu sinceramente... Não rola. Não tô afim, não rola, tem que pôr a mão, certo? Tem que pôr a mão na mesa. Tem que pôr a mão, certo? Tem que sentir, tem que fazer a coisa acontecer, entendeu? É isso que faz toda a diferença também no aprendizado. Não vou entrar nessa vibe, não. Desculpa, pelo menos até que nenhum vento diferente bato aqui, não estou afim de mexer com isso, tá? Aqui não é EAD, não. Aqui é pôr a mão mesmo. Aqui não é e-book, não. Aqui é ao vivo e a cores na lousa lá e, ó, colocar em prática, entendeu? Então, na Ibramec tem previsão? Tem sim, Lucas. Primeiro final de semana de junho, certo? O Vlad está falando aqui, tem que ter pegada. Sangria EAD? Dificilmente, Bruna. Ô, Bruna, falar nisso, eu conversei com você hoje à tarde. Eu quero ver você fazendo esse curso em São Paulo com a gente, hein? Pensa nisso daí, hein? Certo? Então, para nós, é importante o quê? É pôr a mão. É falar de teoria. É falar de holografia. E como é que a gente vai fazer isso? Colocando a mão. A prática, profundidade de agulha. Mestre Tung, se não tiver na profundidade adequada de agulha, não tem o resultado legal. Simples assim. Simples assim. Um exemplo que você fez em sala foi o das 9 mariposas, né? Para tireoide. Sim. Se você não desmerecendo o curso EAD, eu particularmente eu não sou adepta ao curso EAD. Mas, assim, se você não está presente para ver a pegada, a profundidade, o toque, porque você precisa realmente sentir, né? E quando você se coloca à disposição para ser um dos modelos, porque ali todos nós somos modelos, e como você disse, a gente está sempre aprendendo, não existe a diferença entre o professor e o aluno. A gente está aprendendo um com o outro. A gente está sempre numa constância. Então, essa pegada do toque, ele é importante porque você vai saber profundidade, a pinça, o quanto vai, qual é a reatividade, tudo isso é importante, você estar presente. E colocando um adentro, como você foi, né, o Adão ali iniciando toda essa arca, né, é um privilégio estar dentro desse ambulatório, porque como o Vlad, o Vanderlei, a Lenira, quando surge um assunto, quando tem um paciente, não é assim, vai lá e faz que nem você disse. Vai lá e faz. Sempre... Não. A gente vai lá ver, né, Paty? A Paty sabe bem disso. A gente vai lá, né, em cima do caso. A gente se questiona entre a gente, vai lá com eles, nossa, eles não fazem, eles não falam assim, faz isso, isso. Por que você vai fazer isso? Justamente isso que você falou, por que você vai fazer isso? Tem que ter uma lógica do porquê você vai fazer. Sim. Aí, quando eles agregam o conhecimento deles, nossa, aquilo dali, quando você vê o resultado, você não sabe se você solta a sua cordinha para subir ou se você põe os pés no chão e fala assim, nossa, preciso de mais estudo, porque o negócio agora... Mas o bacana é isso, e vocês sabem que eu repito sempre muito isso. Eu jamais quero o Fábio Cover. Longe de mim isso. Cada um tem um raciocínio completamente diferente. Se você, por exemplo, o Vladimir, que na verdade nós somos, né, originários da mesma fonte, bebemos da mesma água. Eu penso Tung de uma forma, ele pensa Tung de outra forma. Se vocês for pegar o Vanderlei, ele pensa de uma forma completamente diferente. Completamente diferente é mentira. Ele tem a forma de ver dele. Falar que é completamente diferente tem alguma coisa errada. Ele pensa de uma forma diferente da minha e ele foi meu aluno.
Só que Mas para a gente isso é super interessante, né? A gente vê várias visões do mesmo aspecto, né? Do desempenho. Várias visões. Isso que é importante. Porque, assim, eu acho muito bacana. A Patrícia tem uma coisa que eu gosto muito. Ela sempre traz algumas questões. O que a Regina falou. Professores discutem um caso conosco no ambulatório. Exatamente isso. A Patrícia tem uma coisa que eu gosto bastante. Ela traz muitas perguntas que são desafiadoras. E eu gosto disso. Certo? Porque eu acho que é importante, porque, logicamente, que você tem que ter resposta, certo? Você tem que ter resposta. E também, quando não tem, qual o problema? Olha, eu vou tentar saber e depois eu te respondo. E qual o problema também quando você não tem resposta? Vou tentar saber e depois eu falo, né? Então, isso que é muito importante para nós, essa vivência. Então, tipo assim, para nós, o famoso enfim, né? Essa importância de fazer a live o quê? Com vocês que sentiram o que era antes e depois, sem desprezar o antes e também sem, né, supervalorizar o depois. E completamente o contrário, fazer a junção dessas duas coisas maravilhosas. Certo? Para quê? Para, inclusive, aumentar aquilo do próprio desempenho da acupuntura de modo geral. Porque a gente faz... A nossa linha não é linha engessada. É somente pontos de Tung. Nossa linha é linha de diversos discípulos de Tung. Certo? Unificado. Exato. Então nós pegamos o melhor de determinado discípulo, menor de determinado discípulo, menor de determinado discípulo e fazendo uma soma. Nós não somos... Eu só sigo fulano, ele é dono da verdade e o resto não. Entendeu? Então não é isso. Meninas, eu agradeço. Essas lives eu já falei para vocês e vou repetir. É muito importante esse bate-papo para as pessoas conhecerem e ouvirem de vocês, certo? De vocês. Sim. Deixar muito bem claro que não tem nada combinado, vocês sabem disso. Vou falar, pessoal. Né? Exato, falem aquilo que vocês acharam. Que vocês acharam legal. Simples assim, entendeu? Eu quero agradecer vocês. Quero agradecer todos que estão ao vivo conosco. Um beijo enorme para todos. Deus abençoe vocês. Nós estamos no final de semana. Final de semana é muito importante, né? Final de semana de muita importância para todos os cristãos, né? Que é comemorado a ressurreição do nosso Senhor, que é um momento de muita reflexão, né? Que a Páscoa é legal o chocolate, mas é muito mais importante pensar na representatividade que tudo isso traz para nós no nosso dia a dia, certo? Exatamente. Como pessoa, como ser humano, e assim caminha. Deus abençoe todos vocês. Gostaria de agradecer imensamente, viu, Fábio? Você sabe o quanto eu sou sua fã, o quanto eu te admiro. Agradeço. Quanto você mudou a minha vida, o Tung foi maravilhoso. Eu falo para todo mundo que o Tung vale muito a pena, assim, a técnica é maravilhosa, mas você ensinando faz toda a diferença. Então, muito obrigada mesmo por todo o conhecimento que você compartilha com a gente. Eu sempre respondo para todo mundo, isso não tem preço. É isso que faz nós nos aprofundarmos cada vez mais para entregar para vocês cada vez mais. Meu muito obrigado. Lucas, presta atenção nos recados aí, cara. Ó, começo de junho, Mestre Tung em São Paulo. Muito obrigado a todas. Moniquinha, vai lá. Eu quero diante da Paty aí, digo assim, sou mega fã, sou super sua fã, sou fã, assim, de carteirinha mesmo, você sabe disso, que eu sou fã de carteirinha. Lenira, Vladimir, o Vanderlei, sou fã de carteirinha. E pedir para que todos que tenham a oportunidade façam o curso do Mestre Tung. Acompanhem os ambulatórios, porque é mágico. As coisas que acontecem são literalmente mágicas, que nem você sempre diz. São mistérios do Senhor. Alguns são. Que acontece, são mistérios do Senhor. Então, quem puder agregar esse conhecimento, faça, porque assim, é uma amplitude de conhecimento que você não tem noção. E
vá ao ambulatório para você ter uma noção do que é esse raciocínio lógico entre equipe, que é maravilhoso. Só para terminar de verdade, ó, um dos temas que nós estamos preparando é acupuntura do mestre Tung com uso de quem? Com laser junto. Olha que legal, que novidade bacana. Acupuntura do mestre Tung com uso do laser. Logo, logo nós vamos estar falando a data aí. E dessa vez será a Inês e a Drica, que esteve com a gente esse final de semana. Pessoal, Deus abençoe vocês. Boa Páscoa. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos para vocês. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Até mais. Tchau.